Irmãos, bom dia, amém. A graça e a paz sobre a vida de cada um de vocês. Sábado, né? Dia 25 de junho de 2022. Quero deixar uma breve passagem aqui de Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Pessoal, e em Efésios 1:4 diz: assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: ele nos escolheu, o nosso Deus, antes da fundação do mundo. O que significa isso? Que nós éramos espíritos, espírito que viemos participar no corpo, no ventre da nossa mãe, de sangue e carne. E hoje somos espírito perfeito. Eclesiastes 2:7. E o espírito volta a Deus que deu, o corpo volta para o pó. O corpo e a alma, corpo e psique, volta para o pó. E o espírito volta para Deus que o deu. Então nós somos de lá. Então nós não temos pecados. Nós fazemos a obra da carne e o que a gente faz, a gente colhe. Somente isso. Pecado era transgressão de lei. Qual lei? Uma das 613 leis para o povo judeu circuncidado, o evangelho da circuncisão através de Pedro, o evangelho da graça através de Paulo, da incircuncisão, ok? Mateus 15:24. Eu quem Jesus só vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quem disse isso? Jesus de Nazaré para o povo de Israel. Perseverar em quê? Na sã doutrina que o Senhor vos ensinou através também das profecias de Isaías. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Que fim era esse? O juízo de Deus do ano 70. General Tito. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será pregado este evangelho do reino. Qual reino? O evangelho da circuncisão e do reino de Israel. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Qual mundo? O mundo de Israel. Para testemunho a todas as nações. Qual as nações? As nações em torno de Israel. Panfilha, ali a Turquia, onde é o Iraque hoje, que era ali Damasco, e outras cidades que tinha ali. Creta, Cirene, e assim sucessivamente, né? Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, mundo de Israel, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Depois foi pregado para todos ali das nações de Israel. Aí veio o fim. Se fosse, vamos conjecturar se fosse para os dias de hoje. Se fosse para os dias de hoje, o evangelho está sendo pregado através da tecnologia, dessas pessoas que falam que são pastores, né, padres e assim sucessivamente. Por que não para de nascer menino? Se é para todas as nações, então por que não para de nascer menino para o evangelho ser todo pregado para vir um fim, já que o fim está chegando, que os apocalípticos ficam falando aí, os apocalípticos ficam falando aí. Não tem nada a ver. Ali era para das 613 leis para o reino de Israel, para o povo judeu. Amém? Efésios 1:4. Assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ali é a graça, Paulo já falou isso, e nosso espírito, a nossa origem é de Deus. Então que Satanás é esse que está tendo na terra aí? São os opositores, são esses falsos pastores aí. Satanás, diabo, saiam fora dessas arapucas, estão sendo enganados. Retém o que é bom na graça. Se você fala assim, Wellington, mas eu estou lá em alguns lugares fazendo a obra aí, essa obra de Deus. Mas eu parei de beber, eu parei de fumar, retenha o que é bom. Mas eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema, que eles enganam as pessoas. Tem muitos homens aí que são homens de Deus mesmo e foram enganados e estão ensinando erroneamente. Cristo morreu na cruz, o sangue foi vertido no madeiro, ele foi maldito para o povo de Israel, a graça veio, nós já nascemos batizados no Espírito perfeito. Então, quando essa carne aqui for embora, ela vai para o pó, para o inferno, que é sepultura.
A alma também, a psique, vai para o inferno, vai virar pó na sepultura, e o meu espírito vai para Deus, para onde eu vim desde antes da fundação do mundo, somente isso. Porque eu não sou ímpio, eu não sou pecador, eu faço as obras da carne. A carne não se converte, irmãos. A carne não se converte. E aquilo que você faz, aquilo que você planta, é aquilo que você colhe. Ao invés de deixar de ir sair para uma praia com a sua família, de participar num domingo aí no jantar, no almoço, ao invés de ir para essas sinagogas, essas arapucas aí, fica com a sua família. Pega o dinheiro e faz uma caderneta de poupança aí, né, para sua família. Use esse dinheiro com inteligência. Só eles que prosperam. Olham, verificam para vocês verem, só eles que prosperam. Fica desempregado, começa a abrir uma porta aí, dessas sinagogas aí, e falando que Deus está ali. Vai ter que entregar currículo com o Evangelho da Graça e está crescendo. Agora tem pessoas que vão abrir os olhos, tem outras que não, é de Deus também. É um filho da livre e um filho da escrava. Um é filho de Agar, né, que Ismael não era da promessa, e o outro é filho de Sara, que o Isaac era da promessa. Um é filho da livre, outro é da escrava. E é Deus que abre os olhos deles mediante a fé. É o Senhor que abre os nossos olhos. Que Abraão falou, Deus falou que as nações de Abraão é pela fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie. Porque então as pessoas estão falando que tem que fazer a obra de Deus. Tem pessoas falando que tem que ser salvo para não ir para o inferno. Irmãos, eu já fui no inferno várias vezes, já fui em velórios várias vezes, no cemitério. Geena, Sheol, Hades é um crematório, que é um ponto turístico. Em Israel tem lá até hoje. O fogo não se apagava, porque enxofre, lixão dá enxofre, dá gases, né? Os vermes onde comiam os corpos ali. E você acha que Deus, bondoso, maravilhoso, fala que se a mãe abandonar, eu não abandono meus filhos, vai colocar o filho dele numa fogueira? Pega seu filho então e coloca numa fogueira, põe ele para queimar. Se você tivesse poder de mandar seu filho para o inferno, ele fosse totalmente desobediente, o que você faria? Você falava assim, se você for desobediente, eu vou te colocar no inferno. Vou te colocar numa fogueira. Você faria isso com seu filho? Se Deus não abandona a gente, pode uma mãe abandonar e ele vai fazer isso com seus filhos? Olha a incoerência das pessoas não lerem novamente, não meditarem na palavra do Senhor e caem nessas lorotas de arapuca para dar dinheiro a esses falsos mestres aí. Mestre é Deus. Ele já habita dentro de ti, o Espírito é de Deus, o Espírito é perfeito, nós somos perfeitos, o que sobrou para nós é a graça que nós somos perfeitos, estamos reinando em vida neste mundo maravilhoso. Olha só quantas vezes eu falava, nossa, aquela pessoa é espírita, aquela é católica, não vai para o céu porque só mediante a Jesus, só que Jesus veio somente para Israel. Aí a pessoa falava, nossa, meu parente morreu e foi para o inferno. Eu falava, porque não aceitou Jesus, nada a ver. Ele já veio com o Espírito perfeito, só fez as obras da carne. E a Bíblia fala mesmo que Baal é a mesma coisa se não fosse nada, não existe nada. Foi uma mulher lá que trouxe esse negócio da África aí, Zé Pilantra, Zé Pilintra, Exumirim, tranca a rua, põe o nome na boca do sapo, coloca meu nome na boca de um sapo. Entendeu, irmãos? É assim, totalmente. Eu fiquei 14 anos, não, foi o que? Quase 16 anos nesse engano. Aprendi errado, ensinei errado, e agora, ao invés de torcer, eu estou distorcendo aquilo que foi torcido. Foi uma coisa totalmente errada e que acabou comigo. Eu estou contra o sistema, entenda, não é contra as pessoas, mas a maioria desses canalhas aí, eles conhecem, eles sabem sobre tudo isso que eu estou falando com vocês. Mas se eles falarem, nossa, eu vou perder o meu cargo, eu vou perder meu salário de 4 mil, o início de 4 mil numa Polícia Federal hoje administrativo, num concurso, para não fazer concurso, abrir uma porta e ganhar 4 mil por mês, trocar de carro, trocar de casa, esses caras não vão querer fazer isso, entregar currículo de porta em porta. Eles preferem enganar os incautos. Então, Jesus voltou ali na primeira era cristã, não é 1970, é no ano 70 da primeira era cristã, General Tito.
A cidade foi arrasada. Por isso que falou, ai das grávidas naqueles dias, fujam para os montes, fujam para a Judeia. Aqui tem Judeia, qual montes que nós vamos fugir? As mulheres, ai das grávidas, elas comiam os próprios fetos, porque não tinham o que comer e não repartiam com os maridos, tanta a desolação que foi. E aí, irmãos, vemos aí a palavra do Senhor Apocalipse, só João que ficou vivo e participou ali da grande tribulação, que ele foi testemunha fiel do Senhor Jesus de Nazaré. Então ele permaneceu vivo. Aqueles 3.000 convertidos por Pedro, eles não viram a grande tribulação, eles foram convertidos para a salvação. E aí eles ficam falando essas línguas aí, labachura, balachita, balahouse, falando que Deus está nas pessoas. Deus está através do Espírito perfeito, mas não tem nada mais do que isso. Tanto é que em Atos 2 fala que cada um fala na sua língua materna. Isso também não tem na Bíblia. Isto também não tem na Bíblia. Eu quero conversar com os teólogos, no qual eu fazia parte antigamente. Eu quero conversar com todos os teólogos e me mostrar na Bíblia tudo isso aqui que eu estou falando. Que eles falam aí que tem, dessa forma errônea. Eu desafio qualquer teólogo do Brasil e do mundo para vir conversar comigo diante da Bíblia. E pode trazer também a Bíblia Católica com os mais 7 livros apócrifos. Aí é 77 livros. Tá? Eu desafio qualquer um do Brasil e do mundo para me provar que Jesus não voltou, sendo que a Bíblia é totalmente categórica quanto a isso. Se Deus abriu o entendimento, foi porque Ele quis, irmãos. É porque tem uma geração que estava sendo enganada e Deus está abrindo os olhos. Eclesiastes 2,7. O espírito volta para Deus que o deu, o corpo volta ao pó, ao inferno, na sepultura, ao Hades, Geena, Sheol, a alma, a psique também. Né? Quando fala salvação, gente, é salvação da mente. O reino de Deus é alegria no Espírito, é bondade, é alegria em Deus. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus. Quando fala salvação, é salvação da mente, é salvar o coração na Bíblia, significa psique. Não é o literal o órgão. O órgão aqui é para o coração. O órgão é cardiologista. Para a Bíblia, é a psique. É salvar a mente, é salvar o coração. É dessa